Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A cada dia se amplia o debate sobre o enfrentamento da crise da Universidade de São Paulo. Para falar sobre as variáveis e possível saída para essa complexa crise, hoje recebemos José Arthur Gianotti, professor emérito de Filosofia da USP. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Professor, o senhor já disse que a crise da USP é muito maior que o seu déficit. Se o fulcro da questão não é o problema de verba, qual nó a ser desatado? Veja bem, a política educacional dos últimos tempos foi basicamente um pedido de mais verbas para a educação. Ora, esse não é apenas a grande questão. A grande questão é como é que está funcionando a nossa educação. Está funcionando muito mal no ensino fundamental, pior no secundário. E a universidade está absolutamente desintegrada. No caso da USP, vamos falar da USP, ou melhor, das 3 universidades paulistas, ele chega a esse, assim, desarranjo das verbas, significa que a universidade não está se integrando. Um departamento não fala com o outro departamento. O atual reitor estava na reitoria e não via que o professor Rodas estava esculhambando a universidade, fazendo prédios faraônicos e assim por diante. Isto é... É uma questão de gestão? Não, é uma questão de esgotamento de um modelo. Veja bem, houve uns tempos que nós lutamos muito contra o catedrático. Era piramidal, havia uma pessoa e os assistentes que eram poderiam ser demitidos ad nutum, como se dizia, de imediato. O que aconteceu? Aconteceu que todo mundo virou catedrático. Cada um faz o que quer. Os departamentos, a não ser nos laboratórios, que são obrigados a se reunir, porque os departamentos, em particular das humanas, o professor virou uma espécie de imperador que dá o que quer, que não pensa no aluno, que não pensa na sua pesquisa, não colabora com o outro. Houve casos que eu sei que um professor de filosofia estava querendo falar com um outro professor estrangeiro e ele não sabia que ele estava dando aula no departamento, estava convidado. Agora, como é que nós podemos entender isso? O senhor ficou muito tempo, né, vendo o processo de mudança pelo qual foi passando a universidade, certo. Porque o que o senhor descreve certamente não aconteceu de um dia para o outro. Não. Da mesma forma que a sociedade, que o processo de mudança da sociedade, da interlocução do poder público com o setor privado, a universidade pública, a autonomia, o financiamento, a gestão, quer dizer, tudo isso nesse bolo, no processo de mudança da sociedade brasileira. O que acontece na USP é consequência desse fenômeno ou é algo que a gente pode isolar e separar como próprio daquela instituição que teve um esgotamento? Eu diria que a USP é o paroxismo de um processo que mostra que um ciclo da história brasileira se encerrou. Ele começa com a queda dos militares, que não foi provavelmente uma derrota, nós temos que lembrar isso, houve um acordo, os militares saíram com um acordo, não foi como a Argentina em que eles perderam, não é isso? Por isso a questão da anistia é uma questão muito grave. Depois nós tivemos todo um processo de desenvolvimento e esse processo se esgotou. É muito simples. Nós sabemos hoje em dia que não há como criar riqueza a não ser através da economia de mercado. E nós sabemos também que a economia de mercado ela é predadora. Então nós precisamos, de um lado, ter uma economia de mercado e, de outro lado, controlar essa economia. Nós não temos maneira de criar riqueza a não ser pelo mercado. Muito bem. Eu tenho visto colegas meus dizendo agora estão um complexo contra o distributivismo,
porque nós sabemos que toda essa política de aumentar a renda das pessoas chegou ao limite. Por quê? Porque simplesmente nós não estamos gerando riqueza que permita essa distribuição. E, portanto, nós temos que voltar a um processo de criação de riqueza. Nós precisamos proteger a indústria, aumentar a nossa participação no mercado internacional. O que anda bem no Brasil ainda é o agrobusiness, mas o resto está muito ruim. Agora, o senhor, quando faz esse destaque, né, que tem que haver aí uma criação de um novo processo de riqueza para gerar novo processo de distribuição para a redução da desigualdade, a minha indagação, é esse o maior desafio do próximo presidente da República? Eu acho. É isso que ele vai pegar e esse é o nó que ele terá de desatar? Sim, mas ele tem que desatar esse processo, isto é, ele vai ter que fazer uma reforma grande que permita o desenvolvimento econômico, mas ele também tem que desatar uma coisa que se esgotou, que é a burocracia. A burocracia brasileira foi penetrada, foi carunchada e o processo de decisão dificilmente chega até o final. Nós vemos mesmo processos como, veja bem, entre a Bolsa Família e a Minha Casa e Minha Vida, Minha Vida funciona muito melhor do que a Bolsa Família. Por quê? Porque a Caixa tem uma burocracia e uma tradição nesse setor, enquanto os outros setores não têm. Encerrando rapidamente, e a Copa? Está realmente dando tudo certo, a ponto da presidente Dilma já poder aproveitar uma alegria que tem aparecido para traduzir isso em votos? Ou, mesmo dando tudo certo até o final na Copa, Aécio Neves terá condição de continuar mostrando aquilo que o senhor já citou aqui, problemas para o Brasil, ou a Copa esconde tudo isso? Veja bem, a Copa está mostrando que nós somos inventivos, que mesmo com más condições de transporte e assim por diante, nós inventamos as coisas. Está funcionando. Está funcionando. Era de se esperar do povo brasileiro isso. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite.